A gente volta a falar agora sobre esse destaque principal do dia, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou encerrado o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da trama golpista. E a gente lembra que isso abre caminho para a execução das penas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente volta a falar do assunto para esclarecer o que essa decisão significa na prática. Por isso, a gente conversa agora com o nosso amigo Melilo Diniz, que é advogado e analista político em Brasília. Melilo, uma decisão que já era esperada, né? Boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao TJ Aparecido. O que significa na prática, né? O ministro Alexandre de Moraes declarar a conclusão desse processo. Qual é o efeito jurídico imediato dessa decisão, Melilo? Boa tarde, Eduardo, e a todos da TV Aparecido. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. A consequência imediata é o aprisionamento não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de todos aqueles que estão no chamado núcleo crucial. Já estão recolhidos no Comando Militar do Planalto 2 generais, Augusto Heleno e Paulo Sérgio, e também estão sendo tomadas as providências para o aprisionamento na Marinha do ex-ministro Almir Garnier, ex-comandante, inclusive, da Marinha. Do outro lado, o presidente Bolsonaro, já foi determinado por Alexandre de Moraes, ficará aprisionado na sala que ocupa hoje na Polícia Federal, com direito a atendimento médico 24 horas e, em caso de necessidade, o ingresso de equipes médicas para socorrê-lo em qualquer caso da sua saúde. Então, concretamente, começou o cumprimento das penas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, prisão para esses do núcleo crucial. Melilo, uma boa tarde para você, obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida. Existe algum tipo de recurso que a defesa pode usar agora, Melilo, por conta dessa questão da saúde, que já estava sendo levantada desde a prisão preventiva decretada? Rayane, muito obrigado pela pergunta, uma boa tarde. Basicamente, haverá uma audiência de custódia onde será retomada a questão médica. As defesas têm pedido, especialmente a do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar por questões de saúde. Creio que é um pouco difícil depois do acontecido nesse final de semana. E, por outro lado, se vai agora se buscar algum tipo de defesas heterodoxas ou de medidas heterodoxas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro promete entrar com embargos infringentes, que é uma discussão quando há divergência na turma. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu que essa divergência tem que ser acima de 2 votos. No caso de Bolsonaro, foi de apenas 1 voto, que foi do ministro Luiz Fux. Do outro lado, se poderá entrar com revisões criminais, que são ações mais adiante, talvez ainda no começo de dezembro, que vai retomar a possibilidade de analisar fatos e a legislação. Eu creio que hoje a possibilidade de qualquer tipo de recurso é muito limitada e, por outro lado, eu creio que, em certa medida, começa agora um momento histórico no Brasil, que é ter um presidente da República ou um ex-presidente da República e quadros do Exército, da Marinha, de alto nível, submetidos à punição por conta da violação e da lei e da tentativa de mudança do Estado Democrático de Direito por meio das medidas que nós acompanhamos nesse período. Melilo, queria repercutir com você outra consequência, né, desse trânsito em julgado do processo da trama golpista, né, e que muda um pouquinho o cenário político do Brasil, porque o ministro Alexandre de Moraes determina, junto com o trânsito em julgado, a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É pelo tempo da pena que foi aplicada a ele? Eduardo, é pelo tempo da pena, mas pelo período de mais 8 anos. Essa é uma modificação recente da lei da ficha limpa. Jair Bolsonaro já estava inelegível até 2030 por conta de uma condenação da Justiça Eleitoral. Agora terá mais essa questão aí adiante. Vou lembrar
e todas essas mudanças da lei da ficha limpa estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo sou advogado de uma das ações que questiona essa questão da mudança da lei da ficha limpa e, por outro lado, temos aí um conjunto de organizações da sociedade civil que também discutem isso. De todo modo, dificilmente o ex-presidente Jair Bolsonaro aparecerá nas próximas cédulas, nas próximas eleições, especialmente de 2026 e 2030. A consequência da discussão jurídica no Supremo estabelecerá se depois disso ele continuará também inelegível. Murilo, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, por nos atender nesta tarde de terça-feira. Obrigado pela participação.